Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí, galera, beleza? É o Paulo que tá falando. Tô aqui com mais uma família muito doida. Fala um aí, Wagner. Oi, tudo bem, pessoal? Viviane. Oi. Maria Alice. Fala oi, filha. Oi. Acabaram de chegar nos States. Não sei se vocês lembram, quando eu fiz um Instagram, @paulopaternes, @canal Perguntas, que eu falei, nossa, tô quase 3 horas esperando uma família. Foi esse menino feio aqui, com aquela menina bonita lá atrás, que é bonitinha, pequenininha. Então vamos lá. O que aconteceu? Bom, vamos dar um resumão de onde vocês são, Certo. no Brasil, o que vocês faziam. A gente veio de São Paulo, né? Eu era gerente de logística numa empresa. A Viviane era estudante, né? Formou-se na faculdade agora recente. Já fala, formou do quê? Ela se formou em estética. Ela se formou no final do ano Você passado. não tinha nada que fazer, alguma coisa e dar dinheiro, não, filha? Eu tinha que fazer alguma coisa que fosse rápido e desse dinheiro. Aí nós viemos na sexta-feira, né? A gente saiu de São Paulo na sexta-feira. Pegamos um voo direto para o Ceará, Fortaleza, fizemos uma escala lá. E no sábado a gente saiu de lá por volta da 1h30 da tarde, 2 horas. E viemos para cá, para Orlando. A primeira vez? Não, não foi a primeira vez. Segunda vez. A gente esteve aqui passando férias no ano passado e viemos agora. Deixa eu dar uma pergunta, por que vir pra morar? Que uma coisa é vir de férias, Sim, sim. você vem com dinheiro, você vai gastar, tudo muito bom, muito legal. Quem que teve a ideia? Foi a Viviane ou você que falou assim, vamos morar em Orlando? A ideia é ela que startou, né? Ela sempre teve essa vontade de morar fora do país, de conhecer outras culturas e tal. Isso foi crescendo e aumentou quando a gente veio para cá ano passado para passar férias. E a gente decidiu, pouco tempo depois da viagem, que a gente chegou no Brasil, a gente começou a planejar. E foi difícil para conseguir o visto? Não. Quem que fez? Qual escola? Pode falar a escola. A gente veio pela OCEDA, a gente contratou uma assessoria para ajudar a gente nessa questão do visto de estudante, né? E foi bem tranquilo, A gente foi... Na entrevista, o que eles perguntam na entrevista do visto de estudante? Fizeram 3 perguntas pra gente, Foi né? muito simples, pra gente tirar foi muito simples, porque na verdade eles confirmaram as informações que nós demos no primeiro visto, que a gente pediu de turista. E aí eles perguntaram profissão, o que você fazia, quanto você ganhava. E aí quando você vai estudar pra fazer o visto de estudante, eles só confirmam as respostas que você deu na primeira. O que você faz, por que você quer sair pra estudar. Isso que eu ia falar, que resposta, quem que vai estudar? Você que vai estudar, né? Eu que vai estudar. A resposta que eu dei foi que eu tinha recém me informado, que o inglês era muito importante, que eu precisava muito do inglês pra participar de congresso, curso, esse tipo de coisa. Não perguntaram, por que você não faz um curso de inglês no Brasil? Não perguntaram. Não? Porque geralmente eles perguntam. Aí eles perguntaram quem ia pagar o curso, né? Quem é que ia fazer o aporte financeiro. Eu falei que era eu. Ela perguntou o que eu fazia somente. Mas foi complicado, porque a gente foi num guichê que era uma moça bem carrancuda, Ela reprovou bastante gente antes da gente. Porque uma coisa que eu não entendo, por exemplo, se você é o que vai bancar, você vai ficar sem trabalhar por esse ano. Eles não perguntam isso? Falam, o que você vai fazer? Sim, eles perguntam, mas como a gente fez toda a comprovação financeira, que a gente tinha condições, você tinha condições de se manter por pelo menos um ano, né? Aí foi tranquilo, não perguntou mais nada além disso, entendeu? Mas foi demorado, a gente ficou mais ou menos uns 20 minutos no guichê com ela lá, conversando. Ela mais anotava, mais escrevia do que perguntava, foram poucas perguntas. Foi um pouco tenso no começo, mas depois que a gente teve ela falou, foi um alívio. Parabéns, como que ela fala? Ela falou, não, ok, seus vistos foram aprovados, né? Aí entregou um papelzinho dizendo que a gente poderia retirar o passaporte, ou que a gente fosse receber ele em casa depois. E já era, a gente saiu de lá, dando glória a Deus, porque foi bem tenso pra gente. Do dia que saiu o visto até o dia que vocês saíram de casa, foi quanto tempo? 2 meses. 2 meses, gente. Aí que você falou, vendeu tudo? Eu não ia vender nada. Eu sou muito apegada às minhas coisas. Eu não vou vender minhas coisas, não vou vender minha casa. Aí depois eu falei, eu preciso de dinheiro, eu vou começar a vender. Mas a casa não vendeu? Não, a casa não. Casa não. A gente sempre acha importante ter uma Você alugou? casa. Aluguei a casa. E o que eu pude retirar, eu retirei. O que eu doei, algumas coisas doei, outras vendi. Outras guardei, porque... Não... E a família? Vocês são apegados na família ou não? Muito. Demais. Ela é ou você? Os dois? Os dois. Ela muito apegada à mãe dela e eu aos meus pais como um todo, né? A gente a sogra não, né? Não, eu gosto muito da minha sogra. Gosto muito da minha sogra, meu sogro, são gente boa, seu Maurício já fez uma média, hein? Não, mas é assim mesmo. E no aeroporto foi a família inteira se despedir da gente. Chorou, aquela choro. É horrível, cara, eu detesto. Mas foi legal. E
É uma decisão difícil, né? Até por conta da estrutura que a gente tinha, casa, carro, tava no emprego há mais de 14 anos e tal. Mas assim, a gente veio para cá com a intenção principalmente de dar uma educação melhor para nossa filha, né? Para Maria Alice ter uma segunda língua, morar num país de primeiro mundo. A nossa intenção é essa, se desenvolver aqui, ficar esse 1 ano e estender sempre que possível e a gente se manter aqui. Então vamos lá, vamos chegar, entrou, deu tchau, chorou, falou, putz, estamos indo, né? Daí o aviãozão, daí você foi lá pro Ceará. Pro Ceará. Chegamos lá na sexta-feira, 9h30 da noite, não, 11h30 da noite. Aí pegamos um táxi, fomos pro hotel, no dia seguinte... Por que vocês fizeram esse... A gente fez a... Era bem mais viável. Filha, senta. A gente... Financeiramente é mais viagem? Era, a gente pagou... Você fez milha ou... A gente comprou pelo Max Milhas, mas você tem a opção de pagar em reais, mesmo que você não tenha milhas, né? A gente fez por esse site, achamos uma passagem no preço legal para nós 3 e foi por isso que a gente optou. E como ela não queria uma escala que ficasse dentro do aeroporto, Sim. nós encontramos esse voo com essa escala aqui no Ceará, foi legal, a gente ainda curtiu uma praia no sábado de manhã antes de embarcar, né? Que o nosso voo era 1 da tarde. A gente curtiu uma praia, tomamos um café gostoso no hotel, tal, demos uma volta. A Alice mergulhou, né? Que ela tava doida para entrar no mar. Primeira vez no mar? Não. Mas no mar do Nordeste, No sim. mar- E lindo o lugar é lindo. O Ceará, lá Fortaleza é lindo. E foi por isso que nós viemos, por essa escala, né? Optamos por esse tipo de voo para facilitar. Então me fala quando chegou aqui. Chegou... Até então eles estão tranquilos que vieram com visto estudante, né? Até então tudo bem, Isso. você falou lá. Trouxe 8 malas. 8 malas. Né? Tá, então tudo bem. Chegou, me fala o que aconteceu lá, por que demorou tanto? Isso, a demora foi o seguinte, o avião pousou 8h15, né? Ele demorou um pouquinho para encostar, para começar a sair as passagens. A gente começou a sair por volta de 8h30, mais ou menos. Aí o aeroporto aqui está em reforma, tá uma bagunça, né? O Paulo ficou preocupado, eu muito mais preocupado ainda, porque a gente tava na esperança de conectar no Wi-Fi, mas o Wi-Fi não estava funcionando do aeroporto. Putz. Tá uma obra danada lá, tá uma bagunça. A gente desceu, ficou primeiro num saguão, aquela fila gigante, né? A gente ficou um tempinho ali, uns 15 minutos esperando, sem ninguém lá. Depois liberaram a gente passou por alguns corredores e chegamos numa área nova, onde estava o pessoal da imigração mesmo. E como que é, pra quem nunca veio, como que é esse... É o que? É um monte de guichê? Como funciona? São vários, tinham 12 guichês funcionando. E a gente demorou muito, por quê? Porque nós tínhamos um voo, né? Nós chegamos num voo com aproximadamente 300 pessoas e tinha outros 2 voos internacionais na frente. Nossa. Tinha um voo que parece que veio de Londres e um outro voo que veio da França. Então assim, eu lembro que eu até brinquei com ela que a gente foi contando as fileiras que tinham, né? As curvas que Demorou tinham. quanto tempo na fila? 2h30. Na fila? Na fila. 2h30. E a Maria Alice boazinha? Nada, sentou, pegou a boneca. Pegou a boneca, fez amizade com uma brasileirinha lá que tava vindo do Ceará também, ficou correndo para um lado e para o outro. A gente tenso, cansado, porque é uma viagem longa, né? Sim. Não são 8 horas, são 7h30, né? Mas é bem cansativo. E demorou mais ainda, né? Porque o cidadão... Vamos lá, então vai. Chegou lá no guichê. Chegou no guichê, nós apresentamos os passaportes e o I-20, né? Que é o de estudante. Aí ela perguntou quem ia estudar, a senhora Bueno, Montserrat Bueno é o nome da agente migratória, né? Ela perguntou quem ia estudar, falou com a Viviane, fez algumas perguntas para ela. Qual pergunta ela fez, Vê? Ela perguntou por que eu queria estudar. O que você falou? Falei que a mesma resposta que eu tinha dado, que eu tinha Na recém-informado, entrevista, né? que eu achava importante o inglês e que a gente optou por vir aqui. Mas ela não perguntou se eu tinha conhecido, só perguntou para onde eu ia, onde a gente ia dormir, onde a gente ia ficar. E a gente falou que nós alugamos a acomodação na Airbnb e depois a gente ia procurar um apartamento. E foi só isso que ela perguntou. Aí pra ele foi quando ela já perguntou, no caso aquela pergunta. É por causa da cara, velho. Ela perguntou como é que quem ia pagar o curso, né? Eu falei que era eu, tal. Ela perguntou, mas você vai ficar aqui 1 ano, tal? Eu falei, vou. Ela falou, e como é que você vai pagar? Você vai continuar trabalhando? Né? Eu falei que eu tinha a possibilidade de continuar trabalhando no estilo homework. Ela falou, ok. Ela perguntou quanto de... Home office. Home office, isso. Perdão. Home office. E aí ela perguntou quanto eu tinha de dinheiro que eu tava trazendo. Aí foi aí que começou... Então explica pro pessoal entender. É importante. E foi engraçado que no avião eles entregam aquele formuláriozinho, um papel para você preencher, só que ela não... Eu fui mostrar para ela, mas ela não me pediu. Né? Ela disse que não precisava. E ela perguntou quanto eu tava trazendo de dinheiro.
Aí eu disse... Você trouxe quanto você trouxe? 10 mil dólares. Redondo. Redondo, 10 mil dólares. Só que eu cometi um erro. Então fala. Além de eu ter os 10 mil dólares, a gente estava com alguns, acho que cerca de 450 reais. E isso ultrapassa o limite de 10 mil reais, de 10 mil dólares. Aí a gente teve que ela reter o Mas não é um limite. porque assim, qualquer coisa acima de 10 mil Você dólares, tem que declarar. você tem que declarar. Isso. Você tem que Mas não declarar. paga imposto, não paga nada. Imposto, não paga Isso. nada. Foi aí que começou a preocupação. Então vai, Porque ela conta. chamou, ela reteu meu passaporte, chamou um outro agente migratório, conversou com ele, falou algumas coisas, aí esse agente só pegou meu passaporte e falou, come here, me acompanhe, né? Pediu pra eu acompanhar. Então você foi na conhecida salinha. Conhecida salinha. Como que é essa salinha? Pode-se dizer que é um mesmo processo de imigração do guichê, só que de uma forma mais íntima, vamos assim dizer, né? Eu cheguei lá, o agente que pediu para eu acompanhar ele, né? Eu fui com ele, aí fechou-se a porta da sala, ele entregou meu passaporte para um outro agente. Pera aí. Fechou a porta da sala numa parte íntima, vamos ver. E aí? Ele fez o quê? Aí ele entregou o passaporte para outro agente ele me fez algumas perguntas com o que eu estava fazendo, a mesma pergunta que a outra agente tinha feito e tal. E você não? Não, eu não. Eu fui sozinho. Fora com ela. Você lá fora com ela? Eu perguntei se ela precisava acompanhar, ele disse que não, tinha que ser só eu. Aí eu tava com a mochila, levei minha mochila, né? Aí cheguei lá, tirei meu passaporte, entreguei o I-20. Aí ele lançou no computador, fez uns preenchimentos e perguntou quanto eu tava trazendo de dinheiro. Aí eu falei em dólares, aí ele falou em real. Aí eu falei, putz, vacilei, esqueci dos reais. Aí eu mostrei para ele 400 e poucos reais, aí ele fez o preenchimento em real e converteu para o dólar, então ultrapassou os 10 mil. Aí ele fez a declaração, me apresentou, eu li o que eu consegui entender, coloquei endereço, ele pede para eu colocar o endereço que você tem no Brasil, o endereço que você vai ficar aqui. E assinei. Aí eu assinei, ele falou ok, me entregou o passaporte junto com o meu I-20, pegou minha mala e pediu para eu colocar ela no raio-x. Aí ele passou no raio-x, falou que estava tudo ok, me devolveu, falou ok, liberado. Aí eu saí daquela salinha tenebrosa. E aí saíram? Aí fomos atrás das malas, aquele monte de malas, e correndo para um lado do aeroporto, para o outro lado. Porque... Detalhe, e esse tempo todo sem conseguir dar uma notícia pro Paulo. E aí eu fazendo uma live lá no Instagram, esperando eles, falei, gente, o que aconteceu com o meu povo? Foi complicado. Mas agora uma coisa que os brasileiros, eles não conhecem aquela esteira que vocês colocaram a mala. Perfeito. Porque sempre que eu pego os brazucas, eles estão perdidos, cheio de mala na mão. Explica como funciona, rapidão. Foi bem interessante. Assim que a gente saiu da parte das esteiras das malas que nós pegamos, a gente foi com um carrinho e no acesso à escada rolante, do lado esquerdo, tinham dois rapazes, eles perguntaram se a gente queria usar a esteira, a gente falou, claro, imagine 8 malas para 2 adultos e uma criança, não tinha como. Então nós colocamos, aí ele disse, você vai no... Ele falou o número do terminal que eu não me lembro agora, mas eu lembro do número da esteira, que era 11, né? Ele falou, na esteira número 11, você retira. Beleza. Como a gente não sabia o número do terminal, né? A gente subiu a escada rolante, pegou pegamos o trenzinho. Só quando a gente chegou no trenzinho, né? Depois você me ligou. Que é que eu consegui falar com o Paulo, que a minha esposa, ela levou a Alice ao banheiro, estava desesperada, e eu consegui o sinal do Wi-Fi finalmente, nessa parte mais antiga do aeroporto, e consegui fazer a ligação pro Paulo. Daí foi quando eu falei, se desse a escada rolante uma vez só. Isso, só que aí que tava, como ele tinha me falado do terminal, eu não lembrava qual que era o acesso, eu fui numa primeira parte que não tava lá a mala. Você foi no terminal B. Isso, foi o B mesmo, que era logo à esquerda, descendo à esquerda, a primeira escada rolante à esquerda, e não estavam lá as malas. Aí a gente ficou preocupado, e como tinha muito brasileiro saindo do voo, né, eles estavam com o mesmo problema, uma das pessoas tinham se informado e disse que era no terminal B, que estava mais à frente. Aí nós andamos um pouquinho, uma pressa danada, porque o Paulo já estava esperando 3 horas, a gente conseguiu descer a escada rolante, aí fomos na captura das malas. Chegamos na esteira 11, não tinha mala. Não tinha chegado lá ainda, né? Aí esperamos, eu consegui juntar todas as malas, liguei novamente pro Paulo. Da hora que você me ligou até a hora que eu cheguei foi quanto tempo? Da hora que eu te liguei até a hora que você chegou. A hora que você me deu o nome, você falou, eu tô aqui no X. Isso, até tirei uma foto, te mandei e tal, deu 15, 20 minutos no máximo. Acho que nem isso. Nem isso. Porque a ligação, a segunda ligação que eu fiz pro Paulo, eu expliquei pra ele onde a gente tava, e foi bem tranquilo. O Paulo chegou, acessou rapidinho. A gente jogou aquele monte de... E depois...
Aí depois nós vamos no Walmart, filho. Meia-noite no Walmart, só os final de carreira lá, não foi? Nós. É verdade. A gente cansado. A gente cansado, mais de 10 horas de Viagem. Viagem, né? Imigração, tudo. A gente precisava comer no dia seguinte, não. Pedimos gentilmente que o Paulo fosse conosco até o Walmart. Nós fomos lá, compramos algumas coisas pra gente comer no domingo. Que foi ontem, né? Que foi bem legal também. O dia de ontem. Então acho que é isso, né? É isso aí. Mas, pessoal, Paulo Paterni é o jabá, mas assim, é sem puxa-saquismo. O cara é sensacional. Obrigado. É tudo que os outros já disseram. A Viviane tava com um pouco de receio de contratar uma assessoria e tal, mas... Que isso, menina? Mas hoje ela vê que vale realmente a pena. O cara, meia-noite, quase 1 hora da manhã, o cara com a gente no Walmart é sem palavras. Ó, então é o seguinte, daqui uns 3, 4 meses, deixa eles se ajeitarem, começar as aulas direitinho, a gente faz um outro vídeo pra eles falar como que foi pra conseguir tudo que eles precisaram. A gente vai se falando, manda um beijo pra galera do braço. Pessoal, família, beijo, tá tudo bem, fiquem tranquilos, tá? Mãe, pai, vovó, todo mundo aí, fiquem tranquilos. Vai, Alice. Manda um beijo. Tá assistindo, agora já deu o final. Fala assim, ó, deixa o like, fala. É isso aí. Comente, né, filho? Valeu, pessoal. Tchau. Falou, galera. Beijão. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Quer ir no banheiro? Ali dentro tem banheiro, velho. De boa. Pode? Vamos.